Henderson, Arthur Moraes, Rádio Super. Bom, pro torcedor, um empate com sabor amargo. Por último, foram 2 jogos agoniantes. A derrota para a Chapecoense e esse resultado em Aracaju. Tudo isso faz parte do processo, mas na sua visão, por que a coisa não fluiu hoje diante do Confiança? E lembrando que quarta-feira o Cruzeiro vai precisar não só da vitória diante do CRB, mas de um bom saldo de gols, né? Um saldo que seja satisfatório para a classificação. Arthur, eu assim, acho que o nosso primeiro tempo foi muito bom. A gente poderia ter saído com uma vantagem até de 2 gols, assim. Eu acho que a gente criou situações para isso, a gente controlou o jogo completamente, assim, quase sem nenhuma chance do adversário. O segundo tempo, o adversário baixou as linhas, fechou muito espaço, era um campo mais lento em termos de bola, assim, da gente poder executar a troca de passes. Nós estamos aqui, cara, num trabalho de construção do novo Cruzeiro. Nós estamos pagando dívidas que muitas vezes não foram criadas assim por nós agora. São 6 pontos a menos. Se você for analisar bem, nós fizemos 10 pontos em 15. É uma pontuação boa em termos de classificação. Sabendo que é uma competição de longa duração, é uma competição de resistência. Não adianta sair na frente agora, isso não vai nos garantir a nossa classificação, o título, a conquista dessa competição. Nós tentamos pagar no Campeonato Mineiro e agora nós estamos tentando pagar uma dívida de Copa do Brasil, cara. A gente está preparado, tentando fazer o melhor, a gente está ajustando a equipe. Acho que o nosso primeiro tempo, sinceramente, assim, eu acho que foi um bom primeiro tempo. Só quem joga essa competição, já participou, talvez tenha uma noção boa de quanto difícil ela é. Então a gente está se ambientando, alguns atletas é a primeira experiência, é um grupo formatado. Se você for avaliar do time do ano passado, que ficou para esse ano, quantos titulares estão presentes? Então nós estamos formando um novo time, uma nova equipe, utilizando jogadores jovens, jogadores mais experientes, com uma perspectiva boa, fazendo as variações que a gente precisa fazer, porque os atletas precisam ter um tempo de recuperação de um jogo para o outro. É muito curto, né, esse processo. Então a gente está fazendo aquilo que eu acho que é possível. Se tem uma coisa que eu acho que saiu um pouquinho do nosso controle, foi o resultado contra a Chapecoense. Empatar aqui não é nenhum demérito para nenhuma equipe. É uma equipe que nos últimos anos tem conquistado acessos, feito campanhas muito boas na Copa do Nordeste. Talvez quem é mais do Sudeste não tenha acompanhado assim a evolução dessa equipe. É uma equipe bem montada, acabou de ser campeão estadual, então não tem nenhuma decepção em termos de um empate aqui, né, em termos de resultado. Acho que o segundo tempo a gente poderia, claro, jogar melhor, manter aquilo que a gente fez na primeira etapa. Henderson Moreira, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. Qual que você acha que tem sido a maior dificuldade neste início de trabalho para se colocar um Cruzeiro impondo, um Cruzeiro em cima dos adversários neste começo de Série B do Campeonato Brasileiro? Samuel, dificuldade que nós estamos enfrentando boas equipes também que são montadas, que baixam a linha, que jogam defensivamente, que tem organização defensiva, que dificulta nossas oportunidades. Talvez se a gente fizesse hoje 2-0 no primeiro tempo, o placar seria diferente, os comentários seriam diferentes. Avaliar em cima só do resultado, eu acho que é pouco diante daquilo que a gente tem construído, cara. Assim, a gente, como eu acabei de falar, nós estamos pagando só dívida o tempo todo. É dívida da FIFA, é dívida do Campeonato Mineiro que estava atrás, da Copa do Brasil que está atrás. E isso gera uma pressão. Uma coisa é você jogar para vencer, outra coisa é você ter que vencer. Essa é uma dificuldade, não é fácil para a gente. Estaríamos hoje aí com 10 pontos, maravilhoso? Não, mas é bem razoável para esse início de competição. E essa é com certeza a maior dificuldade. Mas acho, mais uma vez, que nós fizemos um bom primeiro tempo. Um primeiro tempo que a gente poderia ter saído com um placar de vantagem, até com uma vantagem maior. Infelizmente não aconteceu e a gente tem que trabalhar e preparar para a próxima partida.
O Anderson, hoje o Henrique voltou a ser titular e já de cara com a faixa de capitão. Eu queria saber o motivo dessa faixa de capitão passar para ele que acabou deixando o clube no início da temporada, no momento ali da reconstrução, e voltou agora, se é uma ideia fixa sua ou faz parte de um rodízio? Eu acho que é uma pergunta extremamente deselegante para um atleta como o Henrique. O Henrique não saiu porque ele quis. Ele praticamente foi convidado a não ficar no clube, né? Mesmo aceitando tudo, essa história que eu conheço, né? Em virtude de ter uma propostas de outras equipes. O Cruzeiro naquele momento era importante baixar a folha o máximo possível. E o Henrique foi convidado, pelo tudo que eu observei, foi convidado a poder aceitar essa proposta, né? Em momento algum ele manifestou vontade e desejo. É importante que as pessoas fiquem sabendo das coisas, como as coisas acontecem. Henrique é uma referência, acho que fez 2 ótimas partidas, entrou no último jogo, fez com que a nossa equipe tivesse um bom controle do jogo, fez uma ótima partida hoje. E acho que o torcedor, realmente, quem acredita nas pessoas, era muito fácil para ele não voltar, cara. Era muito tranquilo não voltar, permanecer fora. Mesmo sabendo da dificuldade, ele está aqui, está de corpo e alma, se entregando, né, a todo jogo. Então a gente não pode ter um tipo de comentário que às vezes a gente não conhece totalmente a história. Acho que acima de tudo a gente tem que respeitar os atletas, respeitar a instituição, como muita gente não faz, né? Muita gente infelizmente não defende aqui como a gente precisa defender. Eu tenho muita tranquilidade porque eu sei da dificuldade. É um clube que está sendo reconstruído de todas as formas, ou construído de uma forma diferente. Nós tivemos aqui durante muito tempo apenas o Fábio e talvez o Léo como jogadores que foram titulares ano passado. Olha quantas chegadas e quantas saídas nós tivemos. E é esse momento que a gente precisa ter tranquilidade. A gente não pode cair nessa ansiedade de todo mundo. Quem não acompanha essas competições aqui, são competições que não é quem sai na frente que vai conseguir, às vezes, a conquista. Muitas vezes é a estabilidade, é continuar pontuando, é continuar buscando bons resultados. Uma hora ou outra um resultado escapa, isso é normal. O último jogo em casa a gente buscou, tentou, fez um segundo tempo muito melhor do que o primeiro. Então é uma equipe que está maturando. Eu queria que a gente tivesse feito, tanto no jogo contra a Chape quanto no jogo de hoje, os 2 tempos muito parecidos, assim, né? Acho que o nosso primeiro tempo hoje foi bom, cara, assim, das dificuldades, e só quem está aqui sabe, né, quais são as dificuldades, quais são os problemas que a gente enfrenta, assim. Então eu acho que a gente fica triste pelo resultado, porque a gente quer sempre entregar para o nosso torcedor vitórias, mas ao mesmo tempo a gente sabe valorizar a dificuldade dessa competição. Anderson, Sulimar da Rádio Inconfidência, qual foi a principal dificuldade do Cruzeiro na partida de hoje? Você foi obrigado a mexer um pouco na estrutura da equipe por várias razões, e os jogadores que entraram hoje demonstraram alguma dificuldade para entender o que você pretendia para o jogo? De maneira alguma. Acho que o primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo muito, muito importante. Nós conseguimos controlar o jogo, invertemos muitas bolas, conseguimos chegar no fundo, conseguimos criar situações. Acho que foi um primeiro tempo bom. Acho que os últimos 10 minutos nós deixamos escapar uma vantagem que seria muito importante. Porque o adversário no segundo tempo, com o placar empatado, ele jogou todo atrás, gente. Nós estamos jogando fora de casa com o adversário que está empatando, tem um ponto na competição, agora fez o segundo ponto e jogou todo atrás, esperando um erro, um vacilo, uma situação de contra-ataque. Não é fácil para ninguém. Conquistar espaços é sempre difícil. Nós temos grandes equipes aqui no Brasil que estão tendo muita dificuldade quando uma equipe baixa as linhas, defensivamente tenta se organizar, abre mão um pouquinho da questão da ofensividade, os espaços são pequenos. Mas eu acho que dentro das dificuldades que nós temos, é uma sequência difícil de jogos, né? Jogou na quinta-feira, está jogando domingo, vai jogar quarta, vai jogar sábado. É difícil da gente poder suportar tudo isso, principalmente vindo de uma parada longa. São praticamente 4 meses, sem jogos. Esses caras não estão tão acostumados a ficar tanto tempo sem jogar. Então a gente precisa ter cuidado para poder fazer as mexidas que são necessárias.
A gente perdeu algumas opções, o Marcelo Moreno com um corte na cabeça, o Stênio já com um problema no ombro, o Jean com um problema no joelho. Então, assim, os problemas vão acontecendo, a gente tem que buscar alternativas dentro daquilo que a gente tem. Anderson, boa noite. Diogo Medeiros, da Rádio 98 FM. Anderson, você tinha dito algum tempo atrás, que o seu estilo de jogo, a sua forma de jogar é o futebol ofensivo, futebol leve, partindo para cima, pressionando os adversários, encurralando o adversário. Mas o que nós temos visto nos últimos jogos é um Cruzeiro com dificuldade na criação, um Cruzeiro com dificuldade, uma saída de bola às vezes um pouco lenta e especialmente dificuldade em manter a bola no ataque, ser um time ofensivo, levar perigo ao gol do adversário, tanto que hoje o Cruzeiro chegou a ser pressionado em vários momentos por uma equipe, com todo respeito, frágil tecnicamente, que é a equipe do Confiança, mesmo sabendo que o gramado não estava nas suas condições ideais. Eu queria saber de você isso. Você está satisfeito com o futebol que o Cruzeiro está jogando? É mais ou menos isso aí que você tem como ideia de jogo mesmo ou não? O time ainda tem muito que evoluir, ainda tem muito a melhorar? E se a resposta foi essa, o que você acha que está faltando ainda para chegar no seu padrão de jogo? Obrigado. Acho que falta a mesma coisa de toda a equipe, falta tempo, ninguém está pronto ainda. Me fala uma equipe que está pronta. Tem equipes que gastam milhões e milhões e não estão prontas, ninguém está pronto. Quem está pronto ainda? Me fala uma equipe. Olha o nosso grande campeão Flamengo, as dificuldades que estão tendo. E como é que você quer que eu possa falar hoje para a nossa torcida e tudo que a gente está pronto? Ninguém está pronto. Nós estamos numa competição difícil, uma competição que tem muitos resultados parelhos, não tem ninguém 100% na competição, nenhuma equipe, não tem ninguém com 5 vitórias na competição. Isso demonstra assim a dificuldade. Eu acho, a gente tem enfrentado equipes que têm baixado muitas linhas, e isso cria dificuldade. A gente está tentando buscar, o campo não é desculpa, mas é claro que é um campo que dificulta para quem está querendo atacar, porque é um campo com muitas imperfeições, mas isso não faz parte assim daquilo que a gente tem como ficar justificando nada. Talvez se a gente tivesse hoje aproveitado o primeiro tempo, ter feito talvez a vantagem, o segundo tempo poderia ser diferente. Como é que você quer que a gente aqui, nós estamos jogando fora de casa contra um adversário que tem uma pontuação mais baixa e que em determinado momento abriu mão do jogo, ficou lá atrás esperando só que a gente pudesse errar, a gente pudesse cometer uma falha. Nós tivemos paciência para tentar entrar, mas às vezes não acontece. Ninguém está satisfeito com nada, gente, nunca vai estar. Se a gente tivesse 5 vitórias aqui, a gente estaria aqui hoje falando que tem muita coisa para melhorar. O fato de conquistarmos aí 10 pontos, onde apenas 4 valem, isso não faz com que a gente ache que está tudo errado, como algumas pessoas pensam, como a gente também não achava que 6 vitórias seguidas representava que estava tudo certo. Acho que a gente tem que pensar de uma maneira muito mais, talvez, profunda em termos daquilo que a gente pode fazer e precisa fazer. Mas eu repito para vocês, não tem ninguém pronto ainda no Brasil. A ansiedade e a pressa que vocês têm é que faz com que a gente tenha a cada dia mais dificuldade de poder fazer aquilo que precisa ser feito. Porque a pressa não vai fazer com que a gente tome as decisões corretas, a gente possa fazer as observações corretas. A gente está num processo de só pagar a dívida. A partir do momento que eu cheguei aqui, o presidente, o grupo gestor, todo mundo está pagando dívida, Nós não somos, talvez, os grandes responsáveis pelas dificuldades que nós estamos passando hoje, em termos de contratação. Eu não posso ir no mercado hoje e falar assim, eu quero fulano, ciclano, beltrano. Não é assim. A gente faz uma engrenagem, faz uma ginástica, o presidente, mais os nossos diretores, todos fazem uma ginástica enorme para poder tentar buscar um atleta, fazer algumas apostas, porque é a dificuldade. Eu sei muito bem, quando eu saí do Ceará e vim para cá, eu sabia exatamente daquilo que a gente ia enfrentar. E não está nada diferente daquilo que eu pensei e imaginei. É difícil, mas nós vamos chegar. Pode acreditar, por mais que as pessoas às vezes torçam contrariamente a isso, que queiram que aqui não funcione, não dê certo, a gente vai chegar. Anderson, Guilherme Pio do jornal Hoje em Dia,
Eu queria que você falasse sobre essa dificuldade que o Cruzeiro mostra contra equipes que se fecham bastante. Foi assim na derrota para a Chapecoense, agora também no jogo contra o Confiança. O Cruzeiro com alguma dificuldade em ultrapassar as linhas defensivas de times que jogam praticamente atrás ali da linha da bola, atrás da linha do meio-campo, só no campo defensivo. Queria que você analisasse o que pode ser feito para que nas próximas partidas o Cruzeiro não sofra tanto com esse tipo de estratégia dos adversários. Olha, foi muito bem colocado. Essa é uma dificuldade não só do Cruzeiro, mas de várias equipes no Brasil, quando enfrentam equipes que baixam muitas linhas, o espaço é menor, você precisa fazer jogadas com mais velocidade. Às vezes a gente tem dificuldade do campo, o campo prejudica, né? Não é o caso do Mineirão, claro, onde a gente tentou e buscou muito assim, os lados do campo, mas é uma dificuldade. Isso é só o trabalho, à medida que os atletas vão entendendo o processo, percebendo o que a gente pode fazer. Eu acho que, é claro, a gente está muito consciente disso. Hoje, a gente continuou tendo dificuldade, assim como com a Chapecoense, de poder criar em cima de uma equipe que baixa muitas linhas, né? E talvez, se a gente tivesse conseguido a vantagem no intervalo, porque nós tivemos, além do pênalti, assim, nós sofremos um gol ali no finalzinho, que colocou a equipe deles numa situação favorável de poder esperar. Talvez a gente tivesse no segundo tempo, se a gente tivesse em vantagem no primeiro, no intervalo, uma postura do adversário diferente. Isso cria mais espaço, nos dá a possibilidade de poder arriscar mais, ter mais espaço para poder buscar jogadas. Eu acho que quando o adversário baixa muitas linhas é sempre difícil. Se não é uma situação de bola parada, se é uma situação de um envolvimento rápido, é sempre muito complicado de criar uma situação de gol. Alô, Anderson, aqui é Lima, Rádio Minas. O Cruzeiro, nos últimos 2 jogos, perdeu para a Chape em casa, agora há pouco ficou nesse empate com Confiança fora, 6 pontos, apenas 1 ganho. Embora tenha começado com 3 vitórias, você entende que houve uma queda de produção do Cruzeiro nos últimos 2 jogos? E se você entende que houve, quais são os motivos que você aponta? Um abraço e sucesso por aí. Acho que a gente fez, nos 3 primeiros jogos, onde nós tivemos 3 vitórias, nós tivemos muita dificuldade também. Às vezes as pessoas não salientam isso, mas a gente teve jogos contra o Botafogo, um jogo muito difícil, o jogo contra o Guarani, difícil, muito complicado o jogo. A gente teve que ter um poder de reação muito bom para poder vencer aquela partida. E a dificuldade contra o Figueirense também foi enorme. Nós não tivemos nenhum jogo fácil, nós não chegamos aqui atropelando ninguém. Desde o início do campeonato, do Campeonato Mineiro, dos jogos, a gente sempre teve dificuldade, assim, porque a gente está construindo, está refazendo uma equipe, eles estão se conhecendo, tem jogadores que estão chegando agora, jogadores que não participaram do nosso processo de treinamento. Nós perdemos atletas importantes, atletas que já estavam habituados com a gente está sempre no mercado buscando a melhor alternativa. Então é um processo, daqui a pouquinho a gente tem a expectativa de que a coisa vai encaixar, a gente vai conseguir fazer os resultados, vamos conseguir de alguma forma ganhar cada vez mais confiança e fazer com que a gente possa fazer jogos com uma capacidade técnica ainda melhor. É um processo, a gente sabe disso. Eu acho que o que aconteceu nos últimos 2 jogos é que nós tivemos 2 tempos distintos. Acho que o segundo tempo nosso hoje foi aquém daquilo que a gente pode construir, em função do adversário, da qualidade de organização do adversário, sim, mas poderíamos ter forçado um pouquinho mais. E o primeiro tempo contra a Chapecoense, que foi muito abaixo, e a gente pagou um preço caro, né, por fazer tempos tão distintos assim. A última. Boa noite, Anderson. Rafael Arruda, do Super Esportes. Falando um pouco da Copa do Brasil, do jogo de quarta-feira, o Cruzeiro tem alguns jogadores do elenco que não vão poder enfrentar o CRB por já terem participado da competição pelas equipes anteriores. Como que você está planejando lidar com esses desfalques? Quais jogadores estão no seu planejamento para poder suprir essas ausências? Olha, a gente está... tem 4 atletas que retornam. Eu esqueci de falar também, o Patrick Bey tá machucado também, né? Mais um atleta nosso. Vamos agora avaliar bem
quem vai ter condição de poder participar e buscar as melhores alternativas, né, dentro daquilo que a gente sabe. Infelizmente, alguns atletas já participaram da Copa do Brasil, não vão poder participar desse jogo. Mas espero que a gente possa fazer um bom jogo, criar boas situações. É uma situação de mata-mata, a gente vai poder mudar esse chip, né? Buscar ali uma classificação, é um jogo único ali, a gente precisa fazer essa diferença de gols. Espero que a gente possa fazer da melhor forma possível. Obrigado, Anderson.